Fala galera, aqui é o professor Edward, seu professor de História, e hoje na aula é papo de gente grande, não tem conversa fiada, é papo de adulto. As consequências dessas revoluções que nós estamos estudando, francês, iluminismo e industrial, talvez sejam as mais claras para a gente ver qual a importância de estudar a história e da história nos dias de hoje. A Revolução Francesa e o Iluminismo, principalmente, são o que define o formato dos países que nós temos hoje. São as pessoas que se inspiraram em fazer as independências com a Revolução Francesa e com o Iluminismo que criaram o atual formato de país que nós temos hoje e que nós chamamos de Estado-nação. E também as correntes políticas que os governantes de todo o mundo seguem atualmente, seja liberalismo, comunismo ou anarquismo, certo? Vamos ver o que é cada uma delas hoje. Primeiro, antes da Revolução Francesa, o Estado era o rei e o rei era o Estado, ou seja, país e rei eram a mesma coisa. O país ou o reino era como se fosse uma propriedade do próprio rei. Tanto que tem o Luís XIV da França, que é um dos marcos do absolutismo, daquele rei que manda em tudo, da monarquia absolutista que nós falamos na aula passada, que ele tem essa frase aí que ele diz: o Estado sou eu, ou seja, ele é o país. Se ele morre, para alguém suceder ele, só da mesma família, não vai vir outra pessoa, não vai ser eleito qualquer um. O Estado é ele, o Estado é a família dele, a propriedade dele, é ele que manda e pronto. Só que nós sabemos que com a Revolução Francesa esses reis se danaram, tiveram suas cabeças cortadas e se defendeu a eleição de governantes eleitos pelo povo. E aí então se criou um novo modelo de organizar um país. Porque até então os reinos, além de serem propriedade de uma família, eles tinham ligação com vários outros reinos e acabavam formando impérios que abarcavam vários povos que às vezes não tinham nada a ver uns com os outros, apenas que eram propriedade do mesmo reino. Na medida que esses povos foram conquistando sua independência com os ideais do iluminismo, esses grandes impérios foram se dividindo em pequenos países, cada um com a sua cultura, com o seu povo e com o seu território bem definido. Isso quer dizer que eles formavam uma nação. Nós estudamos esses conceitos no oitavo ano, numa atividade que eu fiz com vocês, mas são conceitos bem complicados, assim, bem difíceis, mas muito importantes para a gente entender algumas coisas que aconteceram na história, principalmente na história que vocês vão estudar no nono ano. Então, nação é a união, uma conta simples de matemática, a união do seu povo com a sua cultura e mais um território. Isso forma uma nação. Por exemplo, aqui o território do Brasil se julga que tem essa forma, uma cultura em comum entre todos os brasileiros, todo mundo representado aqui gosta de carnaval, gosta de um determinado tipo de comida, gosta de futebol e é formado por um povo que se identifica com essas duas outras coisas aqui. Isso já gerou muitas brigas na história do Brasil que nós vamos estudar ainda no nono ano nas próximas aulas. Vocês lembram da Revolução Farroupilha, por exemplo? O Rio Grande do Sul já tentou se separar do Brasil, porque além de não concordar que era ligado com essa cultura aqui, tinha outras preocupações que se identificavam mais com os países como a Argentina, como o Uruguai, como os países da volta, que não eram no Brasil, do que com o próprio Brasil. Mas no fim, o Brasil se manteve um país unido. E a união, dessa continha aqui que a gente fez, com um governo, ou seja, uma nação mais um governo que define as leis, as regras que esse povo vai ter que seguir, forma um Estado-nação. Um Estado-nação é importante para ser reconhecido na comunidade internacional atualmente. Há povos e há culturas que não têm território, como por exemplo os ciganos. Os ciganos são um povo espalhado pelo mundo que tem uma cultura bem definida. Só que, como eu disse, eles estão espalhados, estão em vários territórios.
Eles não têm um território definido em que eles moram. Outro povo que durante muitos anos, milhares de anos, ficou espalhado pelo mundo sem ter um lugar definido, foram os judeus, até que após a Segunda Guerra Mundial foi criado o Estado de Israel e a maioria deles foi morar lá. Certo? Mas isso é um Estado-nação. É um país bem definido, com o seu território e com suas leis próprias, e principalmente com uma cultura em comum. Todos os países do mundo, praticamente todos, na verdade, um ou outro não é, como a Arábia Saudita, por exemplo, que ainda é um reino, mas praticamente todos os países do mundo são estados-nações. Então, com o rei fora da jogada, novas ideias de como organizar um país, de como organizar um governo, de como organizar um estado-nação foram surgindo. A primeira delas surgiu com aqueles que levaram à frente a Revolução Francesa, com os burgueses, que eram também os comerciantes. É o liberalismo. O liberalismo é a primeira dessas correntes políticas que vai defender principalmente a propriedade privada, ou seja, que cada um tem as suas coisas e elas são invioláveis, são sagradas. Tu não pode mexer na propriedade privada do outro. A liberdade econômica, que todo mundo faz o que quiser com o seu dinheiro, e isso que define o que o país vai ser rico ou não. O país que tiver mais liberdade econômica, mais livre mercado, mais concorrência, será mais rico, porque isso vai proporcionar uma concorrência entre seus habitantes e cada um vai querer fazer o melhor possível para ofertar o melhor produto possível. As crises, por sua vez, seriam resolvidas pela chamada mão invisível do mercado. Esse é um termo cunhado por um teórico do liberalismo, que ele fala que o Estado, os governos não precisam se intrometer em nada. O próprio mercado, os próprios comerciantes negociando entre si, se resolvem lá. Então o governo não precisa botar nenhuma lei, ele só precisa fornecer coisas como segurança para que os comerciantes consigam fazer essas negociações do melhor jeito. Então, a mínima participação do Estado nos assuntos econômicos e igualdade perante a lei. Todos são iguais para concorrer entre si, todos partem do mesmo princípio, têm os mesmos direitos e assim concorrem entre si com os seus produtos. Esse é o liberalismo. Contrário ao liberalismo, surgiu depois o comunismo. O que o comunismo vai dizer? Que esse liberalismo ele só beneficia os mais ricos, aqueles que já tinham posses antes mesmo do rei cair e continuam ricos do mesmo jeito. Não beneficiou em nada os pobres e os trabalhadores. Então o que o comunismo vai defender? A coletividade, ou seja, que ao invés da propriedade privada, é melhor ter propriedades coletivas, que todo mundo possa usar junto. Não que tenha uma coisa que seja só da pessoa, mas que todas as coisas possam ser usadas por todos e todos ao mesmo tempo cuidam também. Então a defesa da coletividade. Que os trabalhadores operários, também chamado de proletariado, são os verdadeiros governantes, não os burgueses, não os comerciantes, não os mais ricos, e sim aqueles que pegam no batente mesmo, aqueles que trabalham. E também uma sociedade igualitária, que todos são iguais, tanto em questão de direitos quanto em questão de renda. Apátrida, sem pátria, sem nação. Não precisa ter essa divisão em pequenos países. Todos somos humanos, todos somos uma grande nação no mundo inteiro. E também sem classes. Classes, nesse sentido, quer dizer classe rica, classe pobre e classe média. No comunismo não teria isso. Todo mundo teria um nível de vida semelhante, sem muito ricos e sem muito pobres. Uma terceira via vai surgir depois, que é o anarquismo. O que o anarquismo vai dizer? Nem o liberalismo e nem o comunismo prestam, porque os dois, no fim, vão ter governantes. E o governo sempre se corrompe. Essa, pelo menos, é a opinião dos anarquistas. Então, eles vão defender uma autogestão. Cada um vai ser o seu próprio governo. Cada um vai definir as suas próprias leis. Contra todo tipo de hierarquia. Hierarquia quer dizer que existem pessoas
mais importantes e menos importantes. O anarquismo vai dizer que não existe isso. Se não existe governante, não tem quem mande mais nem quem mande menos. E o anarquismo também defende uma sociedade sem regras e sem leis, baseado na associação livre. Ou seja, se tu quiser te juntar com um grupo de pessoas, tu te junta. E aí vive sob as leis daquele grupo de pessoas. Se não, tu vive as tuas próprias leis. Esse símbolo aqui é muito famoso, vocês já devem ter visto ele pichado em algum muro de alguma rua. É muito famoso principalmente entre os jovens, o A do anarquismo. Por fim, mas não menos importante, pelo contrário, é o mais famoso, digamos, o mais influente, o que mais governa nos países do mundo afora é o nacionalismo, que defende que a nação é o mais importante, acima de tudo e de qualquer coisa. A nação, a cultura, que aquele povo é o melhor que existe. Contra qualquer tipo de internacionalização, ou seja, tu não deve te juntar a outros países para qualquer coisa. Tu deve defender o teu país, a tua nação e que se dane os outros se viram. O que tu deve defender é o teu povo. E uma sociedade com regras rígidas que beneficiem seu próprio povo, seus habitantes, em detrimento de estrangeiros. Se vier uma pessoa que quiser de fora, que quiser ficar aqui no meu país, ela vai ter que seguir regras rígidas para ser aceita aqui, senão vai ser expulsa. Esses são os 4 principais teorias políticas após a Revolução Francesa que vão influenciar vários governos pelo mundo. O único que não entrou em funcionamento, em governo algum, foi o anarquismo. O anarquismo ainda não foi aplicado. Os outros já foram, principalmente o nacionalismo, que até hoje é muito influente. Então, na atividade dessa semana, pessoal, vocês vão ler com atenção cada uma dessas frases aqui, que são frases tanto de políticos atuais ou antigos e de escritores. Eles definem cada uma dessas correntes políticas que eu falei para vocês agora. Então vocês vão ler, vão comparar com as características que eu falei aqui no vídeo, que eu coloquei lá no texto, sobre essas correntes políticas, e vão dizer se esse autor desse texto foi um nacionalista, foi um comunista, um liberal ou um anarquista. Isso para cada uma dessas sentenças. Vocês vão marcar com um xizinho lá, depois de interpretar elas. Então é isso, pessoal. Todas as atividades lá no Google Forms, no Google Formulários. E ficou com dúvida? Passa um zap, certo? Tchau, tchau.